Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Eu abro com Belchior hoje na música Como Nossos Pais. O Cavecast hoje vai falar com quem esteve presente em momentos que entraram para a história do nosso país. Viveu eles e fez parte deles. Quer você entenda a participação como positiva ou negativa. Uma das autoras que embasou juridicamente o pedido de impeachment de Dilma Rousseff. 2 anos depois concorreu e foi eleita com cerca de 2 milhões de votos para o cargo de deputada estadual, disputando pelo PSL, partido, na época, do presidente Jair Bolsonaro, que rompeu depois com a sigla. Pelo amor de Cristo, hoje a nossa entrevista vai render. Só para vocês terem ideia, olha como está cheio aqui hoje, aqui uma aglomeração virtual. Deputada Janaína Pascoal, muito boa tarde, seja bem-vinda. É uma honra conversar com a senhora. Obrigado por ter topado. Obrigada, a honra é minha. Agradeço o convite. Do Belchior, eu acho que é melhor medo de avião, né? É uma briga boa, viu? O Belchior tem posições legais. Né? Oi para todos os aglomerados virtuais aí também. Exatamente, vou apresentar eles junto comigo, Caio Melo. Estamos aqui, está aqui o Guilherme Alferes, o Thiago Baba, a Júlia Kekia e a Carolina Fernandes. Deputada, eu vou abrir aqui a nossa entrevista, né? Gostaria de abrir falando sobre a pandemia. Infelizmente, ontem batemos um novo recorde de óbitos diários no Brasil e, recentemente, um recorde diário também de mortes em São Paulo, no estado de São Paulo. O governador João Dória até decretou fase vermelha a partir do próximo sábado. E ele também apresentou ontem o Bolsa Trabalho, que é um auxílio de R$ 450 para quem está desempregado poder enfrentar melhor a pandemia. Frente a essas duas decisões e também a outras que a senhora queira trazer, como que a senhora avalia a atuação de Dória no combate à pandemia? Então, eu apoiei o primeiro fechamento, né? Lá no início da pandemia, entendi que foi necessário, porque era uma doença muito desconhecida, nós não sabíamos o que iríamos enfrentar, o mundo estava lidando com essa doença, com esses fechamentos, e muito dinheiro foi liberado pela União, o próprio Estado, né, abriu vários fundos para liberar recursos, a Assembleia aqui abriu o próprio fundo do Legislativo, os deputados estaduais de São Paulo cortaram salários, cortaram verba de gabinete. Então, assim, naquele primeiro momento, eu apoiei o fechamento. Fui, inclusive, uma das primeiras a cobrar esse fechamento. Só que agora, eu, com todo respeito, e não é que a doença não é grave, não, a doença é grave, essa onda existe, né? Eu acredito nos números, né? Não é negacionismo. Só que agora, eu não vejo que se justifique esse fechamento. Por quê? Porque as escolhas foram erradas, né? Porque no lugar de pegar esse dinheiro todo que foi liberado e investir em hospitais existentes, sabe? A gente chama equipamentos de saúde, né? Existentes, alguns estão vazios, né? Se você olhar para Bauru, por exemplo, tem um prédio inteiro que foi construído para funcionar o HC de Bauru, que está ocioso. Então, no lugar de revitalizar, ocupar esses espaços, aqui na capital, vários hospitais, o próprio Sorocabano, eles preferiram, né, investir nos hospitais de campanha, que foram erguidos, assim, no valor de milhões, né, estruturas milionárias, ficaram funcionando o quê? Por 2 meses. Alguns colegas aqui foram visitar, viram que estavam subutilizados. Então, assim, se gastou dinheiro, né, de maneira errada. E hoje, né, faltam leitos. Se esse dinheiro tivesse sido investido nos hospitais de verdade, nós estaríamos em condições de atender essa demanda. Com isso, eu não estou dizendo que a população não precise prevenir, precisa. Eu não estou dizendo que é hora de fazer festa, de aglomerar, não é nada disso. Eu acho que todo mundo tem que ter o seu papel. Mas eu não estou concordando com a maneira que o governador está conduzindo. Existem também muitas incongruências, né, nas ações do governador e do próprio prefeito. Se você lembrar, por exemplo, o prefeito não abre mão de fazer o rodízio.
Se ele liberasse o rodízio, muitas pessoas evitariam o transporte público, poderiam utilizar o seu carro próprio, né? O governador agora, para poder fazer palanque para 2022, fecha o comércio e libera os cultos, as igrejas. Eu sou uma defensora da liberdade religiosa, de todas as religiões, mas, assim, é incoerente. No mesmo fim de semana, na mesma semana que você anuncia que as igrejas ficarão abertas, você determina fechamento de comércio, de restaurante, gerando desemprego. Então, eu vejo assim como tudo muito incoerente. Infelizmente, acho que o governador ele é muito norteado pelo marketing, né? Aquelas entrevistas na hora do almoço, são entrevistas que parecem mais um palanque. Muitas vezes, no lugar de dar informações objetivas, ele aproveita para falar mal do presidente. Acho que o presidente merece muitas críticas, eu mesma faço essas críticas, mas está ficando muito visível, né, que o objetivo do governador é essa polarização para 22, entendeu? E o povo perde com isso, né? Com certeza, deputado, e nem parece que foi o governador que encampou o Bolsonaro em 2018, né? Vou passar agora para o Guilherme. É verdade. Oi, Guilherme, passo para você. Eu achei que você tinha falado Caroline. Desculpa, gente. Boa tarde a todos, boa tarde, deputada, obrigado pela participação. E eu queria mudar um pouco de assunto, sair um pouco da pandemia e falar um pouco do seu partido, né, do PSL. A senhora foi eleita em 2018 pelo PSL, deputada estadual, e que na época era o partido do presidente Jair Bolsonaro, então candidato, e inclusive a senhora foi cotada para ser vice dele. Mas depois da posse dele, durante o governo, houve uma cisão entre o partido e o presidente, e que ocasionou até a saída dele do partido. A gente pode até se aprofundar um pouco mais nisso depois da saída do presidente, mas eu quero saber aonde que está o PSL pós-Bolsonaro? O que é o PSL pós-Bolsonaro e quais são os planos para o PSL para 2022, já que ele mantém a antipatia de uma certa esquerda e agora acumula também dessa direita bolsonarista mais radical. Aonde que vocês pretendem estar? Eu vou te responder, mas assim, quais são os planos do PSL para 22? Se você descobrir, me conta. Porque eu estou tentando descobrir e não consigo. Mas assim, eu vou te responder, né, foi só uma brincadeira, de maneira séria, mas antes eu queria só falar um ponto que eu esqueci de falar na primeira indagação, que está me incomodando muito no procedimento do governador, que é o seguinte: em dezembro eu fui visitar o Instituto Butantan para conhecer melhor, entender melhor essa questão da vacina. Eu fiz uma visita de 6 horas ao Instituto. Nessa visita, eu descobri que o Butantan desenvolveu um soro anti-Covid. Da mesma maneira que eles têm o soro antiofídico, eles desenvolveram o soro anti-Covid. As vacinas são muito importantes. Então, ninguém aqui está negando a importância de vacina. Só que o soro, ele é tão ou mais importante do que as vacinas. Por quê? Porque ele é ministrado quando a pessoa já está com a doença. Em dezembro, já tinham quase 3.000 frasquinhos desse soro pronto. Eu fiz uma reunião com os cientistas do Instituto Butantan, eles disseram que já tinham feito uma apresentação para a Anvisa e que iriam formalizar o pedido para fazer a pesquisa com seres humanos. O que é essa pesquisa? Você pega um hospital de ponta, um hospital universitário, que dá para você ter um controle, você já aplica esse soro e acompanha quais são os resultados. Só que, na medida em que você está pesquisando, você já está tratando esses pacientes. Ontem morreram quase 500 pessoas no estado de São Paulo. Esses soros estão estocados no Butantan. E, assim, eu não vejo o governador, nas suas N entrevistas coletivas, falar uma frase do soro. Então, eu não entendo. Se a preocupação com salvar vidas é tanta, por que ele não cobra a Anvisa?
Por que ele não cobra o ministro da Saúde com relação às autorizações para ministrar esse soro, da mesma maneira que ele se dedicou para liberar as vacinas? Não tem lógica. E o que é pior, eu oficiei a Anvisa e constatei, se entre ontem e antes de ontem eles corrigiram isso, ótimo, mas até 4 dias atrás, eles não tinham apresentado formalmente o pedido para fazer o teste, usar o soro com seres humanos. Então, parece assim que não tem interesse, sabe? E aí eu fico pensando, querem o quê? Quebrar São Paulo? Porque se existe um caminho para minorar, né, os efeitos deletérios, devastadores dessa doença, por que não usa esse caminho? Não, vacina, porque tem que vacinar. Quando vacinar, a gente abre. Peraí, nós não temos condições de fechar o Estado até o momento que haja vacinas para todo mundo. Existe um soro. Quem quer salvar vidas busca todos os caminhos. Então, eu queria completar. Com relação ao PSL, eu tenho uma dificuldade muito grande com a vida partidária. Eu sou uma defensora aguerrida das candidaturas avulsas. Tem um advogado do Rio de Janeiro, o doutor Mesomo, que entrou com uma ação no Supremo para liberar candidaturas avulsas. Eu me inscrevi, fui na audiência pública sustentar oralmente a necessidade de liberar essas candidaturas. O relator é o ministro Barroso. Entendo que o ministro erra ao não dar uma liminar, já deveria ter dado essa liminar agora para 2020, não deu. Muita gente boa queria concorrer à prefeitura, a vice, não pôde, porque os partidos fazem acordos entre eles e os bons quadros ficam amarrados. Eu vi isso, entendeu? Eu já era a favor de candidatura avulsa antes, agora, dentro da política, eu sou radical pró-candidatura avulsa. Então, eu não tenho vida partidária. Muitas vezes me convidaram para assumir executiva, tanto nacional como estadual, eu recusei. Mesmo liderança aqui na Assembleia, eu preferi não assumir. Mas o que eu tenho percebido? Que na sistemática que a gente vive, não dá muito para você ficar como eu tenho atuado, entendeu? Eu tenho uma vida muito técnica aqui dentro, de analisar os projetos, de apresentar emendas, que são propostas de melhora nos projetos, e a vida partidária existe e eu não tenho participado dela. Então, esse é um primeiro preâmbulo, vamos dizer assim. Quando eu entrei no PSL, eu entrei porque o presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar, a gente fez uma reunião e ele me apresentou a carta do partido, o estatuto do partido, e ele disse para mim que ele queria construir, ele já tinha o partido, que ele queria que crescesse, um partido verdadeiramente liberal. O que significa isso? Um partido que admite pessoas que pensam de maneira diferente e que se respeitam, reciprocamente. E eu sempre preguei isso na minha vida, sempre exerci isso dentro da universidade pública, Sou professora há mais de 20 anos, agora estou numa licença não remunerada, porque é exigido aqui na casa que eu me afaste, porque eu sou professora na universidade pública, e a Assembleia cuida das contas das universidades públicas, então tem uma exigência constitucional. Eu sempre convivi bem, com os meus alunos, que pensam muito diferente de mim, mesmo com os colegas. Então, eu gostei da proposta do PSL. Eu me filiei, não porque eu quisesse me filiar a partidos, mas porque era uma necessidade, uma exigência. E aí entramos todos naquela pauta de renovação, de mudança, de construir uma direita no Brasil, porque até então não existia. Eu nunca vi o PSDB, por exemplo, como direita. Para mim, PT e PSDB são irmãos siameses. Então, a gente entrou com essa proposta. Eu não vou lembrar exatamente a data, mas aí começaram a fazer a cabeça do presidente. Foi antes de 2020. Foi antes do momento ali para a gente começar a tratar as eleições municipais. E foram falar para o presidente que conseguiriam fazer um partido para ele, num tempo recorde. Eu não sou advogada eleitoral, mas eu estudei eleitoral, eu conheço um pouco.
eu lembro que eu falava, gente, quem falou isso para o presidente ou está mentindo, ou não conhece, ou é doido, porque demora muito para fazer um partido. Então, eu comecei a achar, de verdade, que esse movimento de colocar na cabeça do presidente que ele tinha que criar o Aliança era um movimento para enfraquecer a direita, para enfraquecer o PSL, para que em 2020, eu acho que isso aí foi em meados de 2019, não tenho certeza, mas para que em 2020, PT, PSDB, DEM, os partidos de sempre, né, seguissem dominando as prefeituras e as câmaras municipais, porque as pessoas desmerecem muito, né, o cargo de vereador. Mas o cargo de vereador é importantíssimo. Né? A luta por poder, por espaço, né? Nas candidaturas, nas disputas municipais, às vezes é maior do que nas eleições, vamos dizer assim, de outros níveis, né? Estadual, federal. Então, eu acho, até hoje eu acho isso, não estou afirmando, porque não tenho como provar, nem estou acusando ninguém, mas eu acho que colocaram isso na cabeça do presidente para desestabilizar um grupo que tinha condições de fazer, assim, uma varredura, literalmente, nas eleições municipais. O presidente, infelizmente, né, é uma pessoa muito influenciável, principalmente se ele gosta, se a pessoa fica adulando ele se ilude, né, ele se ilude muito. É uma pessoa explosiva, não só saiu, como levou um grupo com ele, e aquele grupo que ficou, porque tinha o compromisso, vamos dizer assim, com o mandato, ficou querendo sair. Então, o que acontecia? Vamos supor, alguém de uma cidade do interior votou em mim, votou na Carla Zambelli, votou no presidente. Doutor, e agora? Eu fico no PSL para disputar vereador ou eu saio? Para que partido eu vou? O que aconteceu no final? Essa pessoa não concorreu. Sobrou espaço para os partidos que já estavam aí. Então, assim, esse grupo novo, né, goste-se ou não dele, que apareceu em 2018, ficou completamente fragmentado em 2020. Então, eu entendo firmemente que o presidente errou, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de visão de país, ele errou terrivelmente ao sair do PSL. E como ele não consegue, o presidente tem uma característica que ele não consegue fazer uma separação amigável. Podem reparar, todos os ministros que ele afastou, ele não consegue sentar com a pessoa e falar, amigo, olha, legal, você colaborou, né, por meu governo, mas a gente não deu certo, não gosto do seu estilo, entendeu? E pedir para a pessoa sair, ele não consegue, ele precisa sair difamando, sabe? Que fulano é isso, que não sei quem é traidor, que não sei quem. Então, assim, ao sair com esse ímpeto, ele criou muitas mágoas, né? E também estabeleceu certos temores. Tanto é assim que muitos partidos falam que querem o presidente, mas a verdade é uma só. Muita gente, quando senta aqui para conversar, diz assim, a gente tem medo, né? Porque o Bivar deu o partido para ele, quando ele saiu, foi essa confusão. Então, não é tão simples assim dizer que o presidente vai para onde ele quiser. Então, assim, foi um erro essa cisão. Hoje o PSL está muito dividido, né, entre... Eu não acho que são bolsonaristas bivaristas, porque o deputado Luciano Bivar é um cara assim muito na dele, ele não interfere em nada, ele não conversa, ele é quieto, entendeu? Entre bolsonaristas e antibolsonaristas, tá? E eu tô no meio dessa confusão, porque talvez pelo treino da minha vida na USP, né, convivendo com pessoas ali que pensam muito diferente, que defendiam o contrário, eu não tenho assim, sabe, de ficar assim, essa coisa assim, ou concorda com ele ou concorda comigo, ou ele sai ou eu saio. Eu não sou assim, entendeu? Eu ouço, às vezes eu argumento, eu reflito. Então, assim, eu estou no meio desse imbróglio, né? Está divididíssimo.
Tanto é que toda semana um colega aqui da Assembleia, da minha bancada, é expulso, já não aguento mais ver colega expulso. É expulso porque é bolsonarista, é expulso porque apoiou candidato de outra sigla, e a bancada está minguando, né? E isso tem consequências para casa, porque o trabalho em comissões temáticas, né, de saúde, educação, depende do número de deputados. Então, assim, é um partido que, se não houver uma mudança de procedimento, ele está caminhando para a extinção, entendeu? Ele como sigla, eu tenho conversado com o presidente nacional e com o presidente estadual. Hoje, inclusive, fiz uma reunião com o presidente estadual do partido. E o que eu disse para eles é o que eu estou dizendo para vocês. Eu falei, eu nunca vi um partido querer minguar. Nunca vi, entendeu? O partido geralmente quer crescer. Só que é o seguinte, para crescer, precisa entender que as pessoas pensam diferente, precisa fazer com que as pessoas se sintam partes, entendeu? Tem que integrar, né? Você não pode estimular a cisão, entendeu? Então, assim, a situação hoje é essa. Eu gostaria de ter uma resposta melhor para te dar, gostaria de falar, não, olha, o plano é esse. Só que se você conversar, sei lá, com 10 figuras do PSL no mesmo dia, você vai falar, não é possível, entendeu? Cada um está indo para um lado, mas assim, de uma maneira, não é nem só de divergência, é de ódios, é de exclusão, entendeu? Então, a situação, infelizmente, é essa. Perfeito, deputada, perfeito. Gente, bastante gente participando aqui nos comentários. Já já a gente vai aqui dar uma passada, gente mandando pergunta, mandando comentário também, na medida do possível. A gente vai atender todo mundo. Agora eu vou passar para o Thiago fazer pergunta. Oi, boa tarde. Obrigado por estar aqui. Então, você chegou a comentar, né, que tem muito também essas articulações políticas que acabam, às vezes, barrando algumas candidaturas. Então, em um recente discurso, né, a senhora, explicando a sua candidatura à liderança do PSL na Lesp, afirmou ter receio de que, pensando em 2022, se o partido já tivesse sido cooptado pelo executivo, algumas chapas sejam inviabilizadas, né, por acordos políticos. A senhora acredita que essa é uma realidade factível dentro do próprio PSL, pensando até no racha, né, que teve dentro do partido, né, entre os bolsonaristas e antibolsonaristas? Tiago, eu conversei abertamente com o presidente nacional, com o presidente estadual, perguntei para eles se eles tinham feito um acordo com o governador João Dória para apoiá-lo em 2022, porque eu estava achando muito estranho essas expulsões sucessivas. Os dois negam que tenha acontecido esse acordo. Até por isso eu me candidatei. Por quê? Porque hoje eu acho que as pessoas já me veem como uma pessoa independente, entendeu? Tanto do presidente como do governador. Então, eu quis até testar, né, se essa minha pretensão à liderança, se ela vai ser admitida. Porque a minha colega Valéria Bolsonaro se candidatou, sei lá, na semana seguinte, acho que não deu nem uma semana, ela recebeu a notificação de expulsão. Aí o Castelo Branco se candidatou, ele recebeu uma notificação de expulsão. Aí o Dávila disse que votaria em mim, chegou uma cartinha de expulsão. Então, assim, pode ser que eu esteja vendo fantasma, mas eu achei um movimento estranho. Eu falei, então, peraí, eu vou me candidatar para poder olhar mais de perto o que é que está acontecendo, porque eu não quero estar num partido que já está vinculado a A ou a B, porque eu não sei quem serão as pessoas que se candidatarão, e assim, eu não acho que o Dória tenha condições de ser um bom presidente, entendeu? Porque, para mim, infelizmente, ele não está sendo um bom governador. Perfeito, deputada. Agora eu passo para a Júlia. Boa tarde, deputada. Primeiro, muito obrigada que você está aqui. É muito bom sempre ouvir todos os lados, né? Muito importante. Acho que até, inclusive, falta um pouco isso hoje, mas enfim. Ali em 2018, a gente viu um presidente sendo eleito em 2 pilares, né? O pilar do liberalismo econômico, que era muito importante, a gente tinha um Estado muito inflado, e também do combate à corrupção. Depois, agora, a gente vê um governo que enfraqueceu um pouco essas pautas, nem incluindo a pandemia nisso,
mas tanto as reformas estão demorando um pouco para passar, né? Em vez da gente aproveitar aquele momento da reforma da Previdência para passar administrativa e tudo mais, isso não aconteceu. E também do combate à corrupção, a gente viu que a força-tarefa acabou, o presidente fez aquela fala sobre que não tinha mais corrupção no governo, a gente vê muito os filhos dele envolvidos em polêmicas, né? Óbvio que ainda não tem nenhuma denúncia fechada, nada, nenhum julgamento certo, enfim, mas a gente vê algumas polêmicas, e eu quero saber da senhora esse ponto de vista na questão do governo que foi eleito, das promessas com que ele se elegeu, e hoje, qual a atuação dele? Não sei se isso ocorre porque ele não tem muito apoio ali no parlamento, enfim, como que você enxerga essa transição? Então assim, vou responder como eleitora, tá? Como eleitora, eu votei nele. Estou muito decepcionada. Então, aqui não é uma fala de quem é deputada, de quem está na política, é uma fala de eleitora. Porque, assim, foi uma luta muito grande para tirar o PT, para criar essa onda, vamos dizer assim, né, de moralização. Eu não gosto da palavra moralização, porque ela acaba tendo conotação, assim, de um pouco preconceituosa, mas de depuração, né? Foi muito difícil criar esse movimento de depuração do país. Aí ele ganha, né? Eu o apoio, ele ganha. Aí, assim que ele ganha, aparece o caso Flávio. Aquilo, para mim, já foi um balde de água gelada, entendeu? Só que no decorrer, aparecem situações, eu não digo assim, de desonestidade da parte dele ou do governo dele, mas em que ele poderia ter fortalecido o combate à corrupção, né, o combate à criminalidade, e ele ajudou a enfraquecer, entendeu? Então, ele ajudou a enfraquecer quando ele votou pelo juiz de garantias. Veja, não tem crime nisso, né? Até os meus colegas de USP sempre defenderam essas ideias, né? Mas, se fosse para aprovar o juiz de garantia, poxa, votava no PT e não no Bolsonaro, entendeu? Ele aprovou o juiz de garantias, ele enfraqueceu, né, a prisão em segunda instância, os deputados próximos a ele votaram favoravelmente a essa PEC da impunidade, que é vergonhosa, o COAF, né, desarticulado, que mais que a gente pode... a indicação do ministro Cássio para o Supremo, que para quem é da área, né, quem votou nele, assim, teve uma decepção muito grande. Nenhum demérito ao ministro, mas é o típico ministro que seria indicado pelo governo do PT. Tanto é que, se vocês forem resgatar quem aplaudiu a indicação, eram juristas petistas, né, ou simpatizantes, porque eles não falam que são, mas a gente sabe que são. Então, assim, para essa pauta, né, anticorrupção, ele foi muito decepcionante, muito decepcionante. Aí ele manteve o Paulo Guedes, que é uma pessoa que eu admiro, que eu respeito muito, e, assim, sucessivamente, né, vem enfraquecendo o trabalho do ministro. Eu acho que assim, o caso mais visível, mais grave, né, mais marcante, foi essa troca de dirigente da Petrobras. E aqui quero fazer o registro, não pela pessoa do general, porque o trabalho desse general Luna perante a Itaipu foi um trabalho muito bem feito. Então, eu não estou aqui desmerecendo a pessoa do general, mas ele não poderia ter efetivado uma troca de uma empresa do porte da Petrobras da maneira atabalhoada como ele fez, né? Isso teve um reflexo no valor da empresa, mas principalmente na confiança de investidores nacionais e internacionais. E tem que tomar cuidado para não confundir com aquela argumentação jargão, entendeu? É o capital, não, gente, é a confiança num país, né? O país, para gerar confiança, precisa ter um pouco de estabilidade. Se vocês olharem o número de jovens que estão saindo do Brasil para fazer faculdade fora, com o intuito de não voltar, é algo assustador, entendeu? É assustador. Então, assim, não é isso que eu quero para o meu país, sabe? Não é isso. Então, ele gerou uma instabilidade na seara econômica de uma gravidade quase que sem precedentes. Então, também é uma decepção nessa pauta.
eu tenho conversado com muitas pessoas, porque a gente fica já fazendo, vamos dizer assim, exercício, né? Ah, se for Bolsonaro com Dória, né? Em quem que a gente vota? Ah, se for Bolsonaro com Haddad, Bolsonaro com Lula, Dória com não sei quem. E eu me sinto numa situação, assim, né, desesperadora, dá vontade de sair correndo. E o que sobra, né, das promessas de Bolsonaro? Sobra a tal pauta conservadora, que, por exemplo, eu sou uma defensora da vida, né? Eu não gosto da ideia de legalizar, respeito, tem pessoas na minha família que defendem, mas eu não gosto da ideia de legalizar aborto, de descriminalizar aborto, nem drogas. Então, assim, eu tenho uma orientação mais conservadora, que é minha, né? Meus pais sempre foram muito liberais, é uma coisa minha. E então isso sobra, mas sobra de que jeito, entendeu? Sobra realmente ou foi algo que foi utilizado? E as pessoas que estão nos cargos estratégicos, será que têm a capacidade para liderarem essas pautas com consistência, vamos dizer assim, jurídica e filosófica, né? Será que são pessoas que acabam não apelando para um extremo e acabam, de alguma maneira, como é que eu posso dizer, excluindo, né? Por exemplo, na época da campanha, eu conversei muito com o presidente. Eu falei, ô presidente, o senhor tem consciência que tem muito amigo meu, gay, que está votando no senhor e fazendo campanha para o senhor tem consciência disso? Então, o senhor tem que tomar cuidado, porque o senhor, uma vez eleito, vai governar para uma pluralidade. Né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado para não confundir, né, um pouco da indignação que a gente tem com excessos ativistas, sabe, chatices, que você não pode falar mais nada, você não sabe mais como você se comunica, com gerar intolerância, gerar discriminação. E eu não sei até que ponto as pessoas que estão ali no entorno do presidente têm consciência da diferença entre uma coisa e outra e conseguem, vamos dizer assim, orientar bem o presidente, porque ele precisa de orientação, entendeu? Então, assim, eu já não sei, como eleitora, se a manutenção dessa pauta, se ela justificaria meu voto, entendeu? Então, eu não sei, é uma situação muito difícil a nossa. Como país, a nossa situação é difícil. Deputada, num cenário Dória-Bolsonaro ou um candidato do PT e Bolsonaro, a senhora já teria hoje mais ou menos ideia do que faria? É duro, né? No PT eu não voto de jeito nenhum. E o Dória me decepcionou muito quando, numa reunião com deputados, ele me disse uma coisa e depois, para a imprensa, ele disse outra. São coisas assim que me desagradam muito. Eu também não votaria no Dória. Eu não gostaria de ter que votar no Bolsonaro. Eu estou ainda esperando uma terceira via. Acho que o Moro é uma opção, mas talvez ele esteja perdendo tempo e talvez ele não tenha entendido ainda que um presidente ou um candidato à presidência não pode ser uma pessoa monotemática, entendeu? Você lê 30 entrevistas do Moro, ele fala as mesmas coisas, a luta contra a corrupção, o trabalho da Lava Jato, tudo importante, tudo importante. Mas eu, como eleitora, quero saber o que ele pensa da educação, se ele acha melhor educação integral ou não, se ele é a favor do homeschooling, o que ele planeja em termos de saneamento básico, entendeu? E para a saúde, né, vai manter o sistema como está, ele é a favor de OS, ele é a favor de terceirização, a gente não sabe o que ele pensa, quem ele é. E eu acho que ele está perdendo timing, sabe? Mas ele, para mim, hoje, seria a melhor opção. Deputada, eu não quero tomar o tempo de ninguém, só fazendo uma réplica aqui que a gente começa a falar e se empolga. Só mais uma perguntinha envolvendo isso. A senhora disse, portanto, que se decepcionou nessa questão das pautas econômicas e também do combate à corrupção e sobrou essa pauta ideológica. E, nesse sentido, os apoiadores que hoje defendem essa pauta e hoje constituem a base eleitoral do Bolsonaro contribuem para o extremismo no Brasil, político ou não. Isso é saudável para o país?
E mais de uma maneira sucinta, assim, para não tomar muito tempo do pessoal, mas eu acho que é isso, né? Porque tinha o PT, Eu acho que agora tem ele, enfim. é saudável, Júlia, a gente ter no país vários pensamentos, entendeu? E as pessoas crescentemente entenderem que precisam respeitar esses outros pensamentos. Isso é saudável. Essa dinâmica que sempre foi a petista e que hoje é a bolsonarista, né, de endeusar um ser humano e de achar que esse ser humano está sempre certo e não admitir uma crítica, essa dinâmica é muito, muito, assim, doentia para o país, é horrível, entendeu? Então é saudável ter os vários pensamentos, ainda que extremos, eu respeito. Não é saudável essa dinâmica ou de demonização ou de deificação, entendeu? Que é muito da pauta petista e bolsonarista. Vou passar para a Caroline fazer a pergunta dela, pessoal, e obrigado a todo mundo que está mandando pergunta. Logo depois da pergunta da Caroline, a gente dá uma passeada aí pelos comentários. O microfone, isso. Oi, pai. Boa noite, deputada. Eu vou entrar agora num assunto inevitável para a nossa conversa, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Como é do conhecimento de todos, a senhora foi uma das principais articuladoras do impeachment da ex-presidente. A principal alegação para o pedido na época eram as pedaladas fiscais, algo considerado crime de responsabilidade. Hoje vemos diversos veículos jornalísticos e políticos da oposição listando não apenas crimes de responsabilidade, mas também crimes contra a Constituição cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro, como a quebra de decoro, atentado contra a segurança do país, entre outros. Você acredita que a comparação entre os casos é válida e quais são os motivos para hoje os pedidos de impeachment contra o presidente não prosseguirem? Tá. Tem que só tomar um pouco de cuidado, porque uma coisa é o que foi o fundamento do impeachment, outra coisa é o que foi divulgado. Se você pegar a denúncia que eu apresentei, essa denúncia não fala só das pedaladas. Ela mostra que as pedaladas foram uma estratégia fraudulenta para esconder o desvio de bilhões, entendeu? Para as empresas amigas, para as construtoras. Então, assim, as pedaladas foram como a falsificação, né, ideológica na contabilidade para esconder o rombo, entendeu? Tanto é que, se você resgatar as minhas explicações no Congresso, você vai verificar que eu, inclusive, demonstro que muita gente fala, ela fez as pedaladas por causa do Bolsa Família. O Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, os programas para as pessoas mais carentes, não chegavam, assim, a 3% do valor desviado. O valor grosso dos desvios foi para construtoras, foi para empresas que ganharam bilhões ali do BNDES, né? Empresas escolhidas, né, que inclusive devolviam para políticos, foi para encaminhar dinheiro para o exterior, para Cuba, para Angola, entendeu? Então, assim, a denúncia contra a presidente Dilma foi uma denúncia muito mais consistente e completa do que foi anunciado, né? O que aconteceu? Quando o deputado Cunha recebeu a denúncia, ele tentou tirar toda a parte que eu narrei da Petrobras, dos desvios. Por quê? Porque muitos políticos, para além do PT, se beneficiaram desse esquema, entendeu? Então, eles tentaram. Se você perceber, toda vez que eu falava do Petrolão, eu falava do dinheiro para as ditaduras amigas, eu falava dos desvios do BNDES. Eles não gostavam quando eu fazia isso, porque eles queriam fazer um impeachment, vamos dizer assim, ascético, entendeu? Foram muitos bilhões desviados, muitos bilhões. Então, a coisa foi muito mais grave do que se anuncia. Hoje, ao que me consta, não tem notícia de desvios. No governo dele, não tem. Tem esse caso do filho, que é uma coisa que me incomoda muito. Acho que ele deveria afastar o filho. Claro, não da vida dele, ele é pai. Mas, assim, reunião de coisa do governo, entendeu? Intermediação. Tira esse filho da história, entendeu? Aparentemente, o rapaz deve.
Então, para quê? Ele não precisa jogar pedra no filho dele, mas afasta do governo. Que ele não disse que ia colocar o Brasil acima de tudo? Parece que está pondo o filho, entendeu? Então, assim, dele mesmo, dos ministros, você não tem notícia de desvios, pelo menos por enquanto não tem. Existe esse jeito dele, né, que eu não entendo por que ele insiste no erro, né, no erro dessa grosseria, dessa rebeldia. Então, assim, esse caso da Petrobras, de todos, foi o que, para mim, mais chegou perto de uma situação, vamos dizer assim, de irresponsabilidade no sentido técnico do termo, entendeu? Porque ele defender, não vai fazer lockdown. Hoje eu também estou defendendo que não faça, pelo dinheiro todo que foi liberado, que infelizmente foi desviado, entendeu? As más escolhas que foram feitas. Ele defender que a pessoa doente de Covid tome medicamento logo no início da doença. Os médicos, quando conversam com a gente, né, reservadamente, também defendem isso. É que publicamente ninguém tem coragem de falar. Então, esses posicionamentos dele, que poderiam ser apresentados de maneira mais educada, mais racional, infelizmente não são, a meu ver, claro, as pessoas podem defender diferente, propor a denúncia, eu não acho que sejam suficientes para afastar, entendeu? Se essa investigação aí em torno da questão da Petrobras, dessa troca de comando, a CVM vai apurar, se mostrar alguma coisa além, né, de mais uma decisão maluca, aí talvez mude a minha resposta. Os manifestos antidemocráticos, por exemplo, deputada, nesse caso, não daria para enquadrá-lo nesse aspecto de interesse? O problema é o seguinte, quem é que define o que é antidemocrático? Você está com uma placa lá, fecha o Congresso. Sim. Ele está manifestando um desejo. Que eu ouso dizer... Perdão, a Constituição... Eu ouso dizer que é da maioria da população. Você está com uma placa lá, legaliza o aborto. A Constituição garante o direito à vida. Entendeu? Você fez a marcha da maconha. Quero que descriminalize, tal. Isso foi debatido no Supremo com profundidade, porque muita gente queria proibir a marcha da maconha. O Supremo entendeu que você defender que um comportamento que é crime deixe de ser crime é um direito de manifestação. Então, assim, ficar com cartazes, por mais absurdos que sejam, eu não vejo como uma manifestação antidemocrática. É manifestação antidemocrática, por mais democrática que seja a pauta, quebrar, agredir, invadir, entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender a lidar, e nesse ponto, o americano, ele realmente deveria ser um exemplo, né? A gente tem que aprender a lidar com a diferença de pensamentos, com a existência de pensamentos radicais, entendeu? E isso fazer parte do nosso diálogo, a gente tem que aprender a lidar, entendeu? Não vejo que aquelas manifestações que eu critiquei, porque entendi que aquilo só prejudicava o governo, sim, aquela meia dúzia de maluco ali, com capuz na cabeça, com vela, entendeu? Aquilo ali, e aquelas pessoas se apresentarem como apoiadoras do presidente, aquilo ali é um negócio que só depõe contra ele, entendeu? Eu até achei que aquele povo era plantado. Falei, gente, essa gente aí é plantada, porque não é possível, né? Então, assim, eu não vejo que isso seja suficiente. Agora, se ele tomar uma medida efetiva, para fechar o Congresso, para fechar o Supremo, aí acabou, entendeu? Sim. Agora, deputada, eu só não poderia deixar de, talvez, aqui trazer uma réplica. Defender, por exemplo, a senhora citou no caso da maconha, ou do aborto, ou de qualquer coisa que seja crime, a descriminalização disso. Não é diferente de atacar a democracia, porque a Constituição, até onde eu entendo, e você como jurista, claro, pode rebater isso, não proíbe que façamos manifestações antidemocráticas. A gente tem o caso do Daniel Silveira, por exemplo. Isso não está escrito. O problema do Daniel Silveira é que ele falou que queria pegar um gato morto e espancar os ministros. Sim. Aí já foi uma coisa que ficou ali no limbo, entre ideia e o incentivo a acontecer alguma situação, entendeu? Então, assim, essa coisa da liberdade de manifestação, ela é muito difícil, você saber onde é que ela termina, onde é que começa a ação. Eu vou te dar um exemplo. Para mim,
não tem ideia mais absurda, mais, assim, abominável do que defender que uma equipe médica possa fazer um parto e, se o bebê nasce com alguma deficiência, deixar o bebê ali abandonado para ele morrer, que isso seria legítimo, né? Num país que admite, por exemplo, o aborto de uma criança com síndrome de Down. Pois existem professores renomados no exterior que defendem isso. Isso se chama aborto tardio. Para mim, não tem ideia mais assim, como um bebezinho ali e você abandona o bebê para o bebê morrer sozinho, entendeu? Mas tem gente que defende isso, inclusive em tese acadêmica. Se você me perguntar se eu, né, gostaria que essas teses fossem proibidas ou que essas pessoas fossem demitidas, eu ia dizer não. Porque ou a gente acredita que as pessoas têm direito de falar e escrever o que elas pensam que é o certo, ou, na verdade, a gente só aceita a liberdade para quem concorda. E se for um caso, deputada, até perdão, pessoal, ixi, vamos ajeitar. Pode ir, Júlia, pode ir, depois qualquer coisa eu faço. Só um ponto nessa questão, deputada. Todos nós temos direito de expressão, enfim, mas não existe um quê da responsabilidade? Por exemplo, eu, Júlia, como estudante, me coloco e eu vou afetar um grupo X de pessoas. Mas se eu sou a presidente da República, a partir do momento eu não tenho uma responsabilidade, ou enfim, o filho, falar dois casos. Sim, veja, se vocês me perguntarem se eu concordo com o estilo dele, eu não concordo. Acho que prejudica o Brasil, acho que prejudica uma ideia de direita, porque hoje um jovem, talvez até vocês devem olhar e falar, meu Deus, se isso é a direita, eu não quero ser de direita, entendeu? E não é, essa loucura toda não é ser de direita, né? Ser de direita é você respeitar a diferença, é você entender que as pessoas têm autonomia, também devem ser reconhecidas pelos seus méritos, pelas suas ações. Então, eu não estou aqui defendendo esse estilo dele também é parte da minha decepção, nesse grau que chegou. Mas, sob o ponto de vista jurídico, de justificar um afastamento, eu entendo que não, entendeu? Perfeito. Guilherme, você tinha alguma pergunta? A Júlia contemplou? Sim, então, deputada, a senhora falou algumas vezes sobre decepção com o presidente, fez algumas adjetivações, falou que ele tem um estilo autoritário e que não concorda com esse estilo dele. Na campanha em 2018, que a senhora participou ativamente da campanha para ele, isso já não estava explícito, o estilo dele, o jeito dele lidar com as coisas e com as pessoas e com as diferenças? O estilo, sim. Mas, por exemplo, o enfraquecimento da pauta de corrupção, não. O enfraquecimento da pauta liberal na economia, não. E, assim, como eu convivi com ele, o que eu percebia? Que, por exemplo, ele ia para uma entrevista, a gente ia conversando, eu percebia que ele se a pessoa que estava com ele tinha uma linha mais ponderada, ele ia mais ponderado na entrevista, entendeu? Então, assim, no trato pessoal, ele era uma pessoa, assim, muito educada, muito diferente da imagem que passa. Então, eu falei, bom, de repente, ele tem esse jeitão, né? Mas, assim, não vai ser algo que vai radicalizar tanto, entendeu? E o que eu sinto é uma resistência em melhorar. Não sei se vocês são jovens, mas teve um período do governo Lula que ele falou assim, eu tenho orgulho de nunca ter lido um livro, mas recentemente ele disse que leu vários livros, mas na época ele falou que tinha orgulho. Eu fiquei muito chocada com aquilo, porque ele era uma referência e ele estava desestimulando, entendeu? Estudo. Ixi. Opa! Coisas da quarentena. Deputada, a senhora tá com a gente? Deixa eu ver se acho que vocês foi um problema de conexão ou o quê. Pessoal, a gente agora, daqui a pouco, já está indo para os comentários, viu? Bastante gente fazendo perguntas, legal. Obrigado muito pela participação de todo mundo. Realmente uma live super importante, bastante debates necessários, concordâncias, discordâncias, e a gente aqui, na medida do possível, trazendo pontos
pontos legais. Vamos ver se a deputada já retoma o contato. A gente já passa para vocês, você toma o raciocínio dela também. Galera, e aproveitando para falar, mudou, quem não segue as páginas do CAV 900 no Instagram, Centro Acadêmico Vladimir Herzog no Facebook, a gente passa lá todos os informativos sobre a faculdade, sobre o que for necessário, a gente também está fazendo esses podcasts aqui sobre política, mas a gente também trata muito sobre assuntos da faculdade, então se você tem alguma demanda, pode procurar a gente também no Instagram, no Facebook, que a gente sempre está respondendo, né? Com certeza, e a gente semanalmente está com esse projeto, o CaveCast, aqui, para trazer para vocês entrevistas das mais diversas. A gente já falou com o Iago Montalvão, que é o presidente da Uni, o Ivo Herzog, que é filho do Vladimir Herzog, semana passada com o Sleeping Giants, está tudo aqui no nosso canal no YouTube, caso vocês queiram acompanhar. Hoje com a Janaína Pascoal, a deputada Janaína Pascoal, enfim, e a gente vai buscar trazer diversas pautas também, não só políticas, a partir de outras vozes também, mas também pautas culturais, pautas de sociedade, enfim, acho que a deputada está até pedindo aqui a solicitação para voltar, mas é isso, sigam a gente, se inscrevam no nosso canal, nas outras redes sociais também, como a Júlia estava comentando. Apareceu aqui, Janaína já apareceu, mas está com problema na conexão. Agora acho que foi. Microfone. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, perfeitamente. Fala alguma coisa aí para ver se eu ouço. Oi, deputada, nos ouve? Tudo bem? Manda no chat. Tem alguma coisa desligada aqui. Eu não sei o que aconteceu. Ainda não nos ouve? Ô, meu pai, peraí. Acontece. Fala alguma coisa. Tá saindo, eu tô ouvindo. Agora sim? Sim. Então, assim, eu tinha esperança de que até por a gente falar o tempo inteiro, o senhor está sendo eleito por uma pluralidade, entendeu? Que fosse haver alguma ponderação. Só que é o seguinte, ele começou a afastar, ou afastaram por ele, as pessoas mais ponderadas, entendeu? Qualquer um que fizesse qualquer crítica era visto como inimigo. Eu cheguei no início do governo a comparar o governo dele com Stalin, né? Que muita gente falava isso é direita, porque assim, se você estudar a história de Stalin, né? Stalin, quando chegou ao poder, começou a perseguir as pessoas que o ajudaram a chegar ao poder. E a dinâmica do início do governo foi muito essa, né? Vídeo que aconteceu com o Bibiano, entendeu? Com o próprio Luciano Bivar. Então, no lugar de agregar, eles começaram a afastar as pessoas, né? Então, assim, eu ainda tenho esperança, né, que alguém ali que tenha o aconselha. Eu tenho amizade com alguns deputados federais que são mais próximos ao presidente. Cito aqui a deputada Carla Zambelli. Eu ligo para ela, eu falo, Carla, não adianta você só aplaudir, entendeu? Se você tem a chance de estar próximo, você tem que aconselhar, né? Porque, assim, a verdade é que está todo mundo no mesmo barco, né? E a gente tem aí mais 2 anos de governo, entendeu? Assim, não, tira, vai ter um Mourão. Eu não sei, eu acho que ainda, haja vista que ainda não tem um elemento jurídico, a gente tem que tentar melhorar, entendeu? Agora, que eu prefiro ter uma opção em 2022, eu prefiro. E mesmo no caso de 2018, a gente não tinha... É que, assim, quem ia para a rua logo percebia que à direita, assim, ou contra a esquerda, os outros candidatos não tinham chance, entendeu? Então, foi uma candidatura estratégica para a gente tirar mesmo a esquerda da frente. Só que está sendo tão atrapalhada essa gestão que a gente corre o risco de essa gestão trazer a esquerda de volta, né? Eu conheço pessoas que votaram no Bolsonaro, que fizeram campanha para o Bolsonaro e agora dizem assim, se fosse hoje eu votaria no Haddad. Então eles estão conseguindo fazer propaganda da esquerda.
Perfeito, deputada, perfeito. Acho que agora vou rodar aqui um pouquinho por alguns comentários, pessoal. Claro, a gente chegaram muitos aqui, muitas perguntas realmente. A gente não vai conseguir fazer todas. Vou dar uma olhada aqui. Algumas coisas a senhora até já foi contemplando, deputada, ao longo da entrevista, até vou pular. Mas há uma pergunta aqui da Luísa Lopes, eu vou colocar na tela. Deputada, como você planeja seu afastamento de Bolsonaro e do PSDB de uma maneira eficaz? Até talvez pensando na terceira via que a senhora mesmo havia dito, a senhora seria uma terceira via, deputada? Então, essa coisa como é que eu funciono? Entendeu? Eu não faço nada por estratégia. Eu vou me afastar do PSDB porque é estratégico, do Bolsonaro porque é estratégico. Eu olho as ações. Se o governador fizer alguma coisa boa para o estado de São Paulo, eu vou elogiar. Quando ele fizer algo muito ruim, eu vou criticar. A mesma coisa com o presidente, a mesma coisa com o prefeito. Então, não é que eu tenho um afastamento dos dois, né? Eu sofri uma decepção, mas eu também tenho que manter a racionalidade, né? O que importa é o país, o que importa é o povo. Então, assim, no que eles acertarem, eu vou reconhecer os acertos, entendeu? Então, eu não sei exatamente o que a Luísa quis dizer com eficaz, né? Inclusive, esse jeito meu de trabalhar, né, de funcionar, porque eu sou assim na vida, não é só na profissão, incomoda muito as pessoas, porque, principalmente na política, as pessoas falam assim, mas eu quero saber que lado você está. Ou você está desse lado, ou você está do outro lado. E eu não funciono assim. Eu olho projeto por projeto, proposta por proposta, entendeu? Ação por ação. E na vida política, isso eu vou usar uma palavra forte aqui, mas eu acho que isso é imperdoável. Perfeito. Faz uma visão realmente. Perguntas aqui, algumas até sobre o governo federal, deixa eu achar aqui certinho, perguntando sobre a sua opinião sobre o ministro Pazuello. Aqui, achei. Se o Pazuello, na sua opinião, seria incompetente ou mal intencionado, e, na verdade, até como a senhora avalia o trabalho do Eduardo Pazuello, enfim, como que você faz esse balanço? Olha, eu acho que ele acertou no início, quando ele parou com aquela história do espere em casa. Espere em casa, não busque o hospital, e ele mudou o discurso, falou, olha, começaram os sintomas, já procura médico, já vai tratar, porque a doença ela agrava muito rápido. Eu mesma, né, fiquei doente no início da pandemia, segui ali as orientações do Mandetta, tudo bem, estava no começo, mas fiquei esperando em casa, e quando deu no 15º dia, já fui carregada para o hospital. Então, acho que o ministro ali acertou. Quando estourou Manaus, né, por mais que as pessoas falem, ele foi com a equipe dele toda para Manaus. Eu tive contato com médicos do ministério que ficaram em Manaus direto. Então, ele buscou reverter. Antes da coisa politizar muito, né, entre o Bolsonaro e o Dória, toda vez que o Dória falava do ministro, era de maneira elogiosa, que ele atendia os estados sem fazer diferença de partidos. O que eu acho, talvez, é que falte firmeza, sabe, nele, né, de explicar as coisas com clareza, de não ficar com tanto medo de desagradar o presidente. Quem trabalha com o presidente vive pisando em ovos, entendeu? E aí a situação, a gente que está desse lado, a gente quer que a pessoa fale com convicção. E a gente percebe que ele quer falar, mas tem medo de falar, e aí entra um pouco da dinâmica militar, né? O militar, ele é muito disciplinado, mas ele olha muito a hierarquia. Então, assim, aquela coisa, né? Quem sabe quem manda, quem obedece. Para ministro, eu não sei se isso é tão bom, entendeu? Então, eu não acho que a gestão dele seja tão ruim assim como dizem. Não o vejo como uma pessoa mal intencionada, de jeito nenhum. Mas ele falha muito na comunicação, né? Falha demais. Perfeito. Outra pergunta aqui que surgiu é da Júlia Tartarotti: como lidar com a pandemia sem o lockdown, deputada, que a senhora se colocou contra o lockdown? Aí a opinião da senhora aqui, perguntado pela Júlia. Então, claro, eu acho que a gente tem que ser firme nas recomendações, né, de que as pessoas não fiquem aglomerando. Por exemplo, fiscalizar, desculpa, gente, não dá para fazer pancadão em época de pandemia. Mas o governador do estado sabe onde acontecem os pancadões e não acontece nada, ninguém faz nada.
entendeu? No lugar de fiscalizar aqueles bares que as pessoas ficam bebendo na rua, sem máscara, vão fiscalizar restaurantes que estão cumprindo os protocolos. Então, assim, dá para fazer muito, exigindo a observância dos protocolos, mas não se faz o que precisa fazer. E aí é o seguinte, porque falta recurso, porque falta leito. Além daquilo que eu falei no início, de escolher investir em hospital transitório, que são os hospitais de campanha, por que cortou dinheiro da saúde no orçamento do ano passado, que é para esse, né? Eu votei contra, inclusive, o orçamento, cortou muito dinheiro da saúde e aumentou o dinheiro de publicidade. Por que o governo do estado fechou hoje um contrato de 90 milhões com agências de publicidade? Que diabo de crise é essa? Que não tem dinheiro para aplicar em hospital, mas tem dinheiro para pagar 90 milhões em publicidade. Então, daria para fazer muita coisa, daria para lutar pelo soro, né? Só que o soro talvez, não sei por que o soro não vale a pena, né? Não sei, porque é o mesmo Butantan, né? Enche a boca para falar do Butantan, a seriedade, a respeitabilidade. Vale para a vacina, mas não vale para o soro? Então, eu acho que tem várias medidas que poderiam ser tomadas e não foram. E o presidente, pelo amor de Deus, né, precisa entender que ele tem o direito a ter a opinião dele, que não é caso de lockdown, as pessoas podem concordar ou discordar, mas ele tem que parar com essa palhaçada, sabe, dessa rebeldia, de incentivar a aglomeração, de querer, sabe, mostrar. Ele já é presidente, acho que são muitos complexos que ele traz da vida, entendeu? Da vida dele no Exército, da vida dele na Câmara. E aí ele está meio que se vingando. Só que, assim, ele está prejudicando o governo dele e o país, entendeu? Então, a postura dele tem que mudar. Alguém ali no entorno tem que ter coragem de falar para ele que está feio para ele, entendeu? E, deputado, inclusive, hoje ele deu uma declaração, não sei se a senhora acompanhou pela tarde, dizendo que o Brasil precisaria parar de mimimi com relação às mortes da pandemia. Veja, ele tem muita gente, até no cenário internacional, que faz assim, uma análise ponderada dos números, comparando com o número de habitantes, comparando de mortes causadas por outras causas, comparando com guerras. Só que as pessoas têm outra maneira de se manifestar, entendeu? Quando ele desmerece a dor, né, de quem está passando por essa doença, de quem já enfrentou a doença, de quem perdeu um parente. Então, assim, ele não percebe que ele está agredindo, né, uma coletividade à toa, entendeu? Não é mimimi você não conseguir respirar, não é mimimi você buscar um serviço e não ter, não é mimimi você chorar um parente, ainda que tenha tido a melhor assistência, porque eu conheço gente que teve uma assistência top e morreu do mesmo jeito, e não era pessoa com comorbidade nem pessoa idosa. Então, assim, essa sensibilidade está faltando nele e nas pessoas que estão ao lado dele. Perfeito, deputado. O Thiago vai fazer uma pergunta aqui, já a gente está se encaminhando para o encerramento, ok? Pensando nisso até agora que você falou, né, de que alguém ali do lado dele tem que falar alguma coisa para ele. Em uma entrevista você já afirmou, abre aspas, alguém tem que enquadrar o Bolsonaro e eu seria boa para isso, fecha aspas. Se você me permite, como que seria esse enquadro? Eu acho que, por exemplo, se eu tivesse ido para vice, eu acho que eu fechava a porta e a gente ia brigar um com o outro até resolver, entendeu? Porque é enquadrar mesmo, entendeu? Tem hora que você tem que fazer um sincerão, não é possível. Entendeu? É que todo mundo ali aplaude, todo mundo paparica. Não tem coisa pior para um líder do que todo mundo concordar, entendeu? Olha o que aconteceu com o Lula acabou na cadeia. É verdade. É verdade. Guilherme, você seria, desculpa. E qual que seria assim, o enquadro-chave que você daria nele, assim, que você falava, isso daqui já deu? Eu acho que é isso, entendeu? É falar a verdade, né? E um vice é o melhor para fazer isso, porque o vice não pode ser demitido, entendeu?
Então, assim, não sei como é que é a postura do Mourão, não sei como é que é, mas eu acho que tem que enquadrar. Será que o Bolsonaro falaria não vai ter golpe para a senhora? Olha, não teria nenhum tipo de golpe. Eu acho que eu conseguiria fazer ele perceber que ele só está prejudicando o governo dele. Perfeito. Guilherme, você tem mais uma pergunta? Tenho. Deputada, a senhora já manifestou aqui um pouco mais cedo, a gente falou de tanta coisa que parece que foi outro dia, mas sobre a sua vontade, seu desejo de que houvesse a possibilidade de candidaturas avulsas. Mas como não há, a senhora pretende se candidatar de novo a deputada? A senhora já falou como é que seria se a senhora fosse vice? A relação do presidente com o general Hamilton Mourão não está muito boa, a senhora se coloca à disposição para ser vice na reeleição do Bolsonaro? Qual que é o plano da senhora para 2022? Não, do presidente não. Não sei ainda, não sei. Se fosse hoje, eu me candidataria ao Senado, entendeu? Se fosse hoje, porque dá muita liberdade, entendeu? Tem condições de ajudar o país, né? Se fosse hoje, mas vamos deixar 22 para 22. Não tem ainda nada fechado, entendeu? E vice do Sérgio Moro, a senhora seria numa chapa ali do direito e da direita ao mesmo tempo? Tem Mandetta também, né, que tá pensando com o Moro. Assim, teria que entender o que a pessoa quer, entendeu? Eu tentei ter essa conversa com o Bolsonaro sobre planos de governo, sobre papel de vice, e foi muito difícil, porque as pessoas próximas a ele, na época, achavam assim, poxa, você recebeu o melhor convite e está ainda querendo avaliar? Então, eu não consegui aprofundar no diálogo com ele, não por culpa dele, mas do entorno, qual era o plano dele para esse seu vice, ou no caso, para a sua vice, entendeu? Então, para construir uma chapa, né, seja com quem for, eu acho que é necessário sentar, sabe, fechar a porta e passar, sei lá, num primeiro dia, 10 horas, falando, olha, o que você pensa disso, o que eu penso disso, o que você quer, né? Como é que você imagina esse país daqui 5 anos, daqui 10 anos, entendeu? Essa conversa, né, sincera, ela precisa ocorrer. Não é para as pessoas concordarem necessariamente, mas é para que haja um planejamento, para já vislumbrar, né, potenciais conflitos, avaliar se é um par que dá certo, entendeu? Então, assim, fosse quem fosse, teria que ter esse diálogo. Eu exigi isso lá atrás com o Bolsonaro, não deu certo. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu exigiria ainda mais, em termos de número de diálogos, profundidade, sinceridade, entendeu? Perfeito. É isso. Posso fazer uma pergunta bem rapidinha? Mas, pode. Até só um comentário que eu ia falar para um projeto de país primeiro, antes de um projeto de poder, né, deputada? Vai, Guilherme. Também tem uma... Então, só uma coisa, fica no PSL? Eu não sei. Eu de verdade não sei. Depende, entendeu? Porque se eu perceber, por exemplo, que o PSL já fez um ajuste, e eu não gostar desse ajuste para 2022, você entende que é a situação difícil? Não sei. Deputada, hoje, se a eleição fosse hoje, qual seria o seu dream team? A sua chapa dos sonhos, assim, agora estamos em 2022, 2 nomes, assim, trabalhando com nomes, presidente e vice, quem seria hoje? Cortou sua fala, peraí. Não, é só isso, 2 nomes, um para presidente e para vice, se as eleições fossem hoje. A sua chapa, assim, perfeita para hoje. Eu não tenho ainda essa chapa, entendeu? Acho que dos nomes que estão aí, o que mais ainda eu acho que tem a ver com o que eu penso para o país é o do Sérgio Moro, entendeu? Mas, assim, eu não tenho, assim, uma chapa fechada, não tenho. Caio? Perfeito, deputada. Meu computador travou aqui. Deputada,
A gente vai encerrando, então, aqui deu nosso tempo. É claro que a gente teria assunto para mais umas 3 horas de live, sem dúvidas, né? Gente, muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta. Claro que a gente não pôde fazer todas, enfim. Agora, deputado, uma última pergunta para você, até mais uma para a senhora, assim, não se apresentar, mas assim, quem quiser acompanhar o trabalho da senhora, por quais meios, quais redes sociais a senhora tá, como que pode participar, enfim. Eu normalmente escrevo no Twitter, depois eu passo para as outras. Então, o principal é o Janaína do Brasil no Twitter. É a melhor maneira. Eu uso a tribuna aqui da Assembleia praticamente todo dia, então tem a TV Assembleia também, que tem canal no YouTube, mas assim, onde eu ponho as minhas ideias e depois transfiro é no Twitter mesmo, Janaína do Brasil. Perfeito, deputada. Agora eu aqui agradeço também ao Guilherme, a Carolina, a Júlia e o Thiago que estiveram comigo aqui entrevistando a senhora. Agradeço muito mais uma vez por você ter topado participar. Foi uma honra ter te entrevistado. A honra é minha, agradeço, parabenizo. Foram muito bem, serão grandes jornalistas, viu? E espero que sigam a carreira, porque a gente precisa muito de jornalistas que queiram conhecer, que olhem no detalhe, né, que leiam. Às vezes a gente recebe jornalista que vem perguntar, né, de um projeto que não leu, entendeu? Vem discutir um tema. Então, assim, é muito importante, né, o jornalismo, ao lado do direito, é uma carreira em que a pessoa precisa estudar todo santo dia, né? É estudo, estudo, estudo. Então, assim, muitos parabéns, né? Vocês foram brilhantes. E até a próxima. Obrigada. Obrigado, deputada. Até a próxima. Até a próxima também, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada mesmo. Tchau. Obrigada. Obrigado, Tchau. gente.